Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara e nesse vídeo a gente vai falar sobre extensões de corpos. Então a gente tem que K é um corpo e L é um conjunto que contém K, é uma extensão de K. Tá? A gente vai trabalhar aqui em particular com o caso que K é o corpo dos racionais e L é um corpo intermediário entre os racionais e os complexos. Pode ser eventualmente todos os complexos, pode ser eventualmente só os racionais, mas é alguma coisa aqui no meio. Tá? Primeira definição. Se a gente tem alfa um número complexo, a gente pode definir Q adjunção alfa como sendo o conjunto dos polinômios com coeficientes racionais com alfa no lugar da variável x. Tá? E Q de alfa, assim com parênteses, a gente define como o menor corpo, tal que Q está contido aqui e alfa também pertence a esse corpo aqui. Tá? O menor corpo que contém Q e que contém o alfa. Então, por exemplo, a gente trabalhou já na unidade 1, exemplo, que adjunção raiz de 2. Por essa definição que a gente está falando aqui em cima, isso aqui é f de raiz de 2, onde f de x é um polinômio qualquer com coeficientes racionais. Só que a gente viu, na unidade 1, a gente definiu isso como sendo os elementos da forma a mais b raiz de 2, onde a e b são racionais. Tá? Vamos ver por que essas duas coisas são iguais. Em princípio, isso aqui é imediato, tá? Que esse conjunto, o segundo conjunto está contido nesse primeiro conjunto é imediato, porque esses aqui são polinômios com coeficientes racionais, só que sempre polinômios de grau no máximo 1, tá? Eventualmente grau 0 quando b for 0. Então esse lado aqui é imediato. Agora, que o primeiro conjunto está contido no segundo, por que isso aqui é igual? Então vamos pegar, por exemplo, um polinômio da forma, já vou substituir o x por raiz de 2. Então vamos pegar, por exemplo, 3 mais 2 raiz de 2, mais 5 raiz de 2 ao cubo e menos raiz de 2 na 4. Um polinômio qualquer, substituindo raiz de 2 por x e os coeficientes são todos racionais. Até são inteiros nesse caso, mas não precisaria. Eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma: 3 mais 2 raiz de 2, o raiz de 2 ao cubo vai ser 2 raiz de 2. Então, isso aqui vai ficar mais 5 vezes 2, 10 raiz de 2. E o raiz de 2 na 4 vai ser menos 4. E isso aqui, se eu somar o 3 aqui com menos 4, vai ser menos 1 mais 12 raiz de 2. Então, eu peguei um polinômio inicialmente de grau 4 e eu consigo escrever ele como um polinômio de grau 1, usando raiz de 2 no lugar do x. Ou seja, se a gente observar que raiz de 2 na m vai ser sempre igual a 2 na m sobre 2, se m é par, e 2 na m menos 1, na m menos 1 sobre 2 vezes raiz de 2, se m é ímpar, a gente consegue observar que o polinômio de qualquer grau a gente vai conseguir escrever sempre como um polinômio de grau 1, reescrevendo aqui as potências de raiz de 2 dessa forma aqui. Então, vai estar sempre sendo escrito como um número que pertence aos racionais, vezes o coeficiente inicial, ou um número que pertence aos racionais, vezes raiz de 2, vezes também o coeficiente inicial, e aí depois eu somo, tá? Então, esse lado aqui, eu não terminei a prova rigorosamente, mas dá para entender por que vale essa igualdade. Então, que a adjunção raiz de 2 é um conjunto como a gente tinha visto antes. Bom, então a gente caracterizou o que é a adjunção raiz de 2, né? Conseguiu dar mais detalhes sobre como seria esse conjunto, no caso em que alfa é raiz de 2. E a gente quer tentar caracterizar um pouco melhor esses conjuntos em geral. Será que a gente consegue dar mais informações do que simplesmente afirmar que é um polinômio substituindo o x por alfa? Bom, então, continuando com a nossa anotação, né? Que L é uma extensão de K, ou seja, K é o corpo menor e L é maior. A gente vai dizer que alfa, um número de L, vai ser algébrico sobre K se existe um polinômio não nulo
tal que f de alfa é igual a zero. E alfa é transcendente sobre k se ele não for algébrico, ou seja, se não existe nenhum polinômio que anule alfa. Se a gente tem um número que é algébrico, a gente vai chamar de P alfa de x, existem outras notações para isso também, né? Mas a gente vai usar essa notação aqui, P alfa de x, como o polinômio mônico de menor grau, tal que esse polinômio aplicado em alfa é zero. Tá? Isso a gente chama de polinômio mínimo, né? Porque é o menor grau possível. E esse polinômio ele é único, se eu exijo que ele seja mônico, ele é único. Se eu não exigir, todos os múltiplos, né, vão satisfazer isso, né, vão anular o alfa e vão ter o menor grau possível. Tá? Além disso, a gente pode observar que um polinômio mínimo ele é sempre irredutível, né? Então, P alfa de x é sempre um polinômio irredutível. Tá? Porque se ele não for irredutível, ele vai ser fatorado, por exemplo, como produto de dois polinômios, e o alfa vai ter que ser raiz ou do primeiro ou do segundo, e, portanto, eu posso considerar um polinômio de menor grau. Então, para ele ser o polinômio mínimo, ele tem que ser irredutível. Vamos ver alguns exemplos dessas definições. Exemplos. Então, primeiro, números algébricos. Todos os racionais são naturalmente algébricos, né? Porque, por exemplo, se eu pegar um alfa, um número racional, a gente vai ter que p de x igual a x menos alfa é um polinômio que está em q de x e que se anula em alfa. Porque se eu substituir o x por alfa, isso aqui vai dar zero. Então, todo racional é naturalmente algébrico, né? Isso seria um exemplo trivial. Agora vamos pegar um pouco menos trivial, raiz de 2, que a gente falou antes. Raiz de 2 já não pertence aos racionais, mas é um complexo. Eu quero sempre dentro dos complexos. O polinômio mínimo de raiz de 2 vai ser x² menos 2, tá? Que a gente poderia fatorar sobre R como x menos raiz de 2, x mais raiz de 2. Isso aqui se fatora nos reais. Mas nos racionais isso aqui é irredutível e esse é o polinômio mínimo de raiz de 2. Agora outro exemplo, por exemplo, i igual a raiz de menos 1, né? Que também não pertence aos racionais, que são os exemplos mais interessantes. Quem seria o polinômio mínimo de i? Seria x² mais 1. Que eu também consigo fatorar nos complexos. Nos complexos a gente sempre consegue fatorar, mas nos racionais isso aqui é irredutível. E um último exemplo, vamos pegar aqui raiz cúbica de 5. Também não pertence aos racionais. Quem seria o polinômio mínimo de raiz cúbica de 5? Seria x² menos 5. Tá? A gente consegue ver que isso aqui se anula em raiz cúbica de 5. Além disso, esse polinômio é irredutível, então esse aqui tem que ser realmente o polinômio mínimo. Esses são os exemplos de números algébricos. Os exemplos mais conhecidos de números transcendentes sobre os racionais são π e e. Né? Esses números aqui a gente sabe que eles são irracionais e eles também são transcendentes, tá? São os mais conhecidos, os mais famosos. Mas a partir desses dois exemplos a gente consegue deduzir vários outros. Por exemplo, π mais 1 também é transcendente. E menos 2 também é transcendente. π sobre 4. Então eu consigo, a partir desses dois exemplos aqui, eu consigo infinitos exemplos de números que são transcendentes sobre os racionais. Então, vamos falar um pouquinho do caso que é a junção alfa, onde alfa é algébrico, que seria o primeiro caso que a gente vai considerar. Vamos supor que o polinômio mínimo de alfa tem grau n, né? Isso aqui é um polinômio com coeficientes racionais. O alfa, em princípio, é um número complexo qualquer. A gente quer provar as seguintes propriedades. Primeiro, que Q de alfa pode ser considerado simplesmente como os polinômios de grau até n-1. Eu não preciso considerar polinômios de grau maior que n-1. Onde eu estou substituindo o x por alfa, né? E isso é a mesma coisa que o Q subespaço vetorial com essa base aqui, tá? Pensando um pouquinho em álgebra linear. E depois a gente vai provar que Q de alfa é um corpo e, além disso, é igual a Q
com parênteses aqui no alfa, ou seja, o menor corpo possível que contém alfa. Vamos provar a primeira parte da proposição. Então, digamos que a gente tenha f de x, um polinômio em q de x, onde o grau de f é maior ou igual a n. Então, pelo algoritmo da divisão, a gente pode dividir f de x por Pα de x. Isso aqui vai ser Pα de x vezes um certo Q de x mais R de x, onde R de x igual a zero, ou o grau de R de x é menor que o grau de Pα, que é n. Se a gente substituir isso aqui por alfa, a gente vai ter o seguinte: f de alfa é igual a Pα, o polinômio mínimo de alfa, substituindo em alfa, vezes Qα mais Rα. Tá? Qα eu não faço a menor ideia do que seja, só que o polinômio mínimo de alfa substituindo em alfa vai dar zero. Então, isso aqui é R de alfa, onde o grau de R é menor que n, se não for nulo, né? Ou seja, sempre que eu pegar um f de alfa que está aqui, se o grau de f for menor que n, ok, ele já é dessa forma. Se o grau de f for maior que n, usando o algoritmo da divisão, eu consigo achar um r que tem grau menor e que é igual, quando eu substituo em alfa. Tá? E, portanto, eu sempre posso escrever dessa forma aqui, como está dito na proposição. Segunda parte da proposição, vamos ver que isso é um corpo, ou seja, eu preciso achar inversos, tá? Porque, naturalmente, isso aqui tem uma demonstração análoga ao anel de polinômios, que é um anel comutativo, com unidade, todas as propriedades bem análogo ao anel de polinômios. Só que o anel de polinômios não é corpo, vamos ver que isso aqui é corpo. Então, seja f de alfa, um elemento que está aqui em Q de alfa. A gente já viu que f de alfa tem que ter grau menor que n, tá? Além disso, o polinômio mínimo tem grau n e é irredutível, ou seja, ele não pode dividir f, portanto, MDC de Pα e f tem que ser 1. E, portanto, existe uma combinação linear, existem RS tais que f de x vezes r de x mais Pα de x vezes S de x é igual a 1. Tá? Onde todos esses, o f, o r, o Pα e o S, são polinômios com coeficientes racionais. Agora, se eu substituir isso aqui, substituir o x por alfa, a gente tem que f de alfa vezes r de alfa mais Pα de alfa vezes S de alfa é igual a 1. Tá? Isso vale para qualquer x, em particular para o alfa. E, de novo, aqui o Pα de alfa vai dar zero, então essa parte vai sumir. E aí, o que a gente conclui? Que r de alfa é o inverso de f de alfa. Tá? Como todos os elementos aqui são dessa forma, a gente acabou de provar, a gente consegue encontrar um inverso para todo elemento não nulo e, portanto, Q de alfa é corpo. Tá? Além disso, ele tem que ser esse Q, a adjunção com parênteses, alfa, porque esse aqui é o menor corpo possível. Então, naturalmente, além disso, naturalmente, Q, a adjunção com parênteses, está contido em Q com colchete, tá? Porque a gente provou que Q com colchete é corpo, e esse aqui é o menor corpo possível, então ele tem que estar contido aqui. E por que vale a inclusão contrária? Por que Q alfa está contido em Q, a adjunção com parênteses, tá? Porque o alfa está aqui dentro, tá? E isso aqui é corpo. Ou seja, todas as potências de alfa também estão em Q, adjunção com parênteses.
Além disso, multiplicando por racionais também tem que estar lá, porque corpo é fechado para a soma, é fechado para o produto, portanto, todos os elementos dessa forma aqui tem que estar lá. Então, eles são iguais e quando alfa for algébrico, tanto faz a gente falar em que adjunção com parênteses ou que adjunção com colchete, as duas coisas são iguais no caso algébrico. Agora a gente vai considerar o caso que é adjunção alfa, onde alfa é transcendente. Aí nós vamos mostrar que nesse caso ele não é corpo. Então, vamos provar, demonstração. Vamos provar que alfa não tem inverso. Então, suponhamos por absurdo, que o inverso de alfa, que existe nos complexos, né, se alfa é não nulo, mas vamos supor que ele está em Q adjunção alfa, que por definição é da forma f de alfa, onde f é um polinômio, f de x pertence a Q de x, e aí eu substituo o x por alfa. Tá? No caso algébrico, a gente viu que a gente consegue limitar o grau desses polinômios, mas aqui no caso transcendente, a gente em princípio não tem nenhum limite para o grau do polinômio. Bom, se alfa inverso está aqui, então isso implica que alfa inverso é da forma, existe um polinômio b0 mais b1 alfa mais b2 alfa quadrado, mais eu não sei quem é o grau, então digamos que o grau é t, bt alfa na t. Tá? E, portanto, se eu multiplicar tudo por alfa, isso aqui vai ficar 1 igual a b0 alfa mais b1 alfa quadrado mais bt alfa na t mais 1. Tá? E aí, se eu passar o 1 para o outro lado, a gente tem bt alfa na t mais 1 mais b1 alfa quadrado mais b0 alfa menos 1 igual a 0. Ou seja, alfa é raiz do polinômio f de x igual a btx na t mais 1 mais b1 x quadrado mais b0x menos 1, que pertence a q de x, o que é absurdo. Porque alfa é transcendente, portanto ele não é raiz de nenhum polinômio, então a gente não pode ter alfa inverso em Q adjunção alfa, portanto não é corpo. Então implica que isso aqui é um absurdo, pois alfa é transcendente. Isso implica que o inverso de alfa não pertence a Q adjunção alfa. Então, se um elemento não tem inverso, a gente já tem que não é corpo, ou seja, não é corpo. Bom, e finalmente, então, digamos que a gente tenha uma extensão simples, né? Eu estou fazendo a adjunção de um número complexo. Se esse número for algébrico, a gente vai dizer que o grau dessa extensão, isso aqui é uma extensão dos racionais, é igual ao grau do polinômio mínimo de alfa, né? Alfa é algébrico, então ele tem um polinômio mínimo. Se esse alfa for transcendente, a gente vai dizer que o grau da extensão é infinito, né? Porque aí a gente não consegue limitar Q de alfa como polinômios de até um grau limitado. Esse grau dos polinômios vai ser ilimitado. Eu tenho polinômios com qualquer grau, por maior que seja. Então, a gente vai dizer que o grau da extensão é infinito. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre grau, a gente vai ver o que acontece quando a gente faz a adjunção de mais de um número, tá? Mas, por enquanto, a gente vai ficar por aqui.